Amados, nós estamos voltando que tivemos um problema de internet, né, de transmissão, tá? Então nós estamos voltando aqui, ok? Para falar do estudo. Aí foi um problema de internet mesmo, de conexão, ok? Então vamos iniciar, né? Vamos iniciar. Vamos iniciar todo o nosso trabalho, ok? Aonde nós paramos, né? Por causa da internet, ok? Por causa da internet. E caiu. Foi a net que caiu, ok, amados? Estamos mais uma vez ao vivo. Se cair, a gente volta de novo, ok? Isso daí é o Papa se levantando. Meire Martínez, né? Nós estamos voltando aí com a segunda parte porque a net caiu, ok? E aí nós estamos de volta, não é? Estamos de volta, voltando, ok, amados? Nós estamos ao vivo mais uma vez. Então, relatando aos amados, não é? Relatando aos amados, a besta se levantará do mar, será? Ou vamos afogá-la no mar? Não é? Foi a net, tá, amados? A net aí que nos deu uma caída aí, tá ok? Então, será que nós vamos afogar, né? Nós vamos afogar esta besta no mar, não é, amados? Então vamos lá. Primeiro vamos para a etimologia da palavra besta. Para que ninguém fique besta nas coisas e no assunto, ok? Então vamos bem interpretar e vamos procurar ajudar cada um. Fabrício Freitas, Xalan, Rosângela Ribeiro, Xalan também para vocês. A net tinha caído, voltamos. Eunice Coutinho, Xalan também para vocês, ok? Então vamos relatar sobre este assunto muito importante, ok, amados? Vamos lá. A palavra besta na sua etimologia veio da palavra grega zoon, denota primariamente, ser vivente, cognado de zoe, ida. O termo português animal é o equivalente, ressaltando o fato da ida como traço característico. A palavra zoon pode ser traduzida como por animais ou brutos. No livro de Apocalipse, a palavra é encontrada por 20 vezes a respeito de seres que estão diante do Altíssimo, que dão exaltação, honra e favores a ele segundo o cristianismo. A palavra zoon nunca deve ser traduzida por besta. Olha aí. Isto por ser inadequado, porém é sim firme em real significado de criaturas viventes. Termo apropriado. Segundo, a palavra therion, grega, diferente de zoon, denota quase invariavelmente besta ou animal selvagem. Temos também a palavra do termo grego kítenos, para designar animais sacrificiais. Kítenos denota primariamente propriedade, o verbo kitomaio, que significa possuir, daí propriedades em gado e rebanhos. A palavra besta no latim significa bestia, fera ou animal. Besta é latim ballistae ou ballisti. Substantivo feminino, como besta, é um armamento. Você sabia disso? Arma antiga composta por um arco e por um cabo muito tenso, com que se arremessavam setas e pelouros.
exemplo chamado de besta de mão. Para quem não sabia, fica aí aprendendo. Como falamos besta, é bestia no latim, animal, fera. Significa animal que se pode cavalgar, uma cavalgadura. Animal quadrúpede, híbrido e estéril, filho de burro e égua ou cavalo e burra. Macho, mur ou mulo. Homens de apetites depravados, também tem esse nome besta, né? O comilão é besta, viu? Quem come muito. E o homem considerado sob o seu aspecto mais desfavorável. Então, no adjetivo de dois gêneros e substantivo feminino, no português é o depreciativo, que ou quem se considera ter falta de inteligência, burro, estúpido e tolo. Isso é o significado de besta, né, para nós, do grego e do latim, ou besta quadrada. No informal, pessoa muito ignorante ou muito grosseira. Então, a pessoa que é muito ignorante, grosseira, é besta, entendeu? Quadrada. Então, vamos lá. O número da besta ou marca da besta é de acordo com a tradição cristã. O número correspondente ao sinal da besta. Olha, está bem claro aqui que essa questão de besta nem no Islã existe e nem nos escritos hebraicos dos Yahudins existe. É da tradição cristã, não é? E nós sabemos que o cristianismo nasceu aonde? O cristianismo nasceu de Constantino e dos concílios, não é isso? Então a tradição cristã é que toma como o número da besta a marca da besta, como está escrito no livro de Apocalipse, segundo a visão daquele apóstolo na época, na ilha de Patmos, não é isso? Então os manuscritos gregos, na realidade cópias de um protótipo que, ainda que outros discutem a originalidade, foi escrito em hebraico. Escrevem a frase como 666 em forma numérica grega, ou algumas vezes 666 por extenso. O texto grego do Codex Alexandrinus do Novo Testamento recita: Rod re sophia estem, rol elkon no peserisato to hieratimon to terion, aritmus gar arotopor estem kai hau aritmus auto hexalcion exer conta rex. Na Vulgata Latina de seu Jerônimo, do seu Eusébio Ariônimo, está escrito: Hic sapientia est, qui habet intellectium cupitet numerum bestiae, numerus inferi hominis est, iti numerus iti 666. A tradução de tal profecia para o português seria: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe sejam postos um sinal na mão direita e na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é um número de homem, e o seu número é 666. Será? O número 666 representa uma trindade humana imitando a trindade divina do cristianismo: Pai, Filho e Espírito. Olha que no povo Yahudim, nas traduções hebraicas, não existe manifestação de Pai, Filho e Espírito, não é? E isso veio da tradição romana. Sendo assim, 3 vezes 6 deve referir-se uma estrutura humana, homem, que se apresenta como a trindade divina, assim como os imperadores romanos da época. Superstições aos números. Os números de 13 a 666 retêm um significado peculiar na cultura e psicologia das sociedades ocidentais.
É perceptível como muitos tentam evitar os supostos números de azar 13 e 666, e as fobias a esses números são chamadas de triskaidecafobia e exocontaexafobia, é uma palavra grande, né? Respectivamente. Por exemplo, quando a gigantesca fábrica de CPU Intel introduziu o Pentium 3 666 MHz em 1999, eles escolheram para o mercado o Pentium 3 667, com o pretexto de que a velocidade 666,666 MHz teria mais especificamente proximidade ao inteiro 667 do que o inteiro 666 MHz. Curiosamente também, da mesma forma, a empresa desenvolvedora de softwares Corel, ao lançar o que seria a versão 13 do seu conjunto de ferramentas para editorações gráficas, os lançou batizando-os de CorelDRAW Graphic Suite X3, que é a versão 13. E a Organização Mundial Scholars Oculus, promovida pelo Papa e voltada para a inclusão educativa e a paz, rejeitou uma doação de 16,666 milhões de pesos, equivalente a $1.100.000 do governo, né, argentino. Em cartas aos diretores José Maria Del Corral e Henrique de Palmério, o Papa disse que a quantia era grande demais para um momento tão complicado do país. Esta carta para o chefe de gabinete argentino Marcos Pena, os diretores das escolas ocorrentes confirmavam a decisão de suspender a doação, levando em consideração que alguns poderiam interpretar errado o gesto. A estátua do rei da Babilônia, algo muito interessante para nós também sobre isso. No trecho bíblico referente à época da Babilônia, de Babel, temos o relato de Daniel sobre a exaltação do governo de Babel, de Babilônia, com forma de instituição de uma religião, mediante o governo de Nabucodonosor, o popular Nabucodonosor. Uma estátua foi erigida para a adoração, na qual possuía medidas de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. A simbologia numérica babilônica de Babel é representada como 6, igual ao Deus menor, 60 igual ao Deus maior e 600 o panteão. A estátua, por ser de ouro, representava o panteão. Assim, a somatória simples de 600 mais 60 mais 6 é o resultado de 666, ou 666. Assim, o Estado pode obrigar a morte ou a privação completa de direitos àqueles que não cumprirem o que foi ordenado por lei. Neste momento, um trecho profético, a imagem da besta é formada. Boa noite, Rosângela, para você, Israel Soler, também boa noite para todos. Então, os relatos das visões devastadoras que teve do fim do mundo, o profeta relata a chegada de 2 bestas no capítulo 13. Nesse momento, o discípulo conta que as criaturas obrigam as pessoas a fazerem marcas em suas mãos ou testas, a famosa marca da besta, sem a qual não conseguiriam comprar ou vender nada. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. É o que diz uma das traduções do versículo 18, que encerra o capítulo. E a partir de então, crentes e descrentes passaram a associar o número 666 ao diabo e tudo que está relacionado ao inferno e ao maligno. Vocês estão muito bem lembrados do primeiro estudo sobre o inferno é real ou mitológico e Satã é Lúcifer ou diabo? Vocês estão lembrados? Hoje não está sendo diferente, não é? As cópias que foram feitas do grego da Exapla, que foi entregue a Eusébio Ariano Paulino, foram totalmente transformadas, adaptadas e infiltradas nas invenções da tradição cristã, como está lá em Apocalipse. Porque quando se fala de besta, muitos acham que é um animal,
Muitos acham que é algo que vai ser, não é, levantado, não é isso? Que vai ser, não é, erguido. Tem até medo quando se fala na besta, e nós relatamos o que significa besta. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Está dizendo aqui que muitos associaram o cristianismo e os copistas com o diabo, com o inferno, com o maligno. E isso daí é mitologia grega infiltrada na romana e concedida para todo o povo brasileiro numa panelada cheia de mitologia para ser alimentado o nosso povo. Acontece que um fragmento do livro de Apocalipse, escrito, datado de época do século III, foi descoberto e analisado em 2005. O pedaço do texto fazia parte de uma série de manuscritos inteligíveis que haviam sido encontrados anteriormente no Egito, em Mizraim. Com novas técnicas de fotografia, especialistas de textos clássicos decifraram o conteúdo do texto original e revelaram que o verdadeiro nome da besta não era 666. Mas peraí, se não era 666, e agora? E aí? Se não é nenhum animal, é alguma coisa que vai ressurgir, quando ressurge do mar, das profundezas do inferno, como muitos cristãos hoje estão aguardando que o Papa que morreu, o João Paulo II, que morreu, ressuscite, então dizendo que é ele que é a besta. Será que é isso mesmo? É muita abobrinha da cabeça dos cristãos. É muita abobrinha da cabeça desse povo que diz ter conhecimento. É muita abobrinha da cabeça desses teólogos que traduzem e que fazem infiltrações em tradições inventadas que veio do cristianismo de Constantino e Companhia Limitada. Olha, nós estamos aqui, ó, para cacetear esses mentirosos, tá certo? Para malhar a lenha nessa mentira, ó. Isso aqui, ó, ok? Então vamos lá. Se não era 666, como é que fica a história? Como é que fica a história da grande besta que vai se levantar do mar? E aí? Mas o número era 616. Mas como é que pode? Era 616 e o povo está dizendo que é 666 e tudo se comporta no 666. Tantas somas, tantas coisas numéricas estão sendo feitas e é 666. E é a besta. E não é. Porque no papiro antigo foi encontrado 616. 666 caiu por terra. Esse é um tipo de gematria onde os números são baseados em valores numéricos que equivalem a letras dos nomes das pessoas. Cristãos antigos do tempo de Constantino usavam números para esconder a identidade das pessoas que atacavam. 616 é a referência no tempo de Roma ao imperador Nero, a Calígula. A Calígula. E 90% dos especialistas afirmam era relacionado a Calígula no tempo de Roma. O que é que vocês acham? E onde é que está essa besta aí que vai levantar do mar? Foi na época de Roma. Essa besta foi na época de Roma. Foi quando se levantou diante do poder, diante dos povos. Roma foi ajudada pela Grécia e depois Roma foi lá aí, ó, caceteou a Grécia. Os imperadores romanos não era brincadeira. E Calígula, esse Nero, foi uma peça terrível. Vamos lá, mais avante. Os religiosos acreditavam que o número, independente de qual seja, serve apenas como uma representação para o que há de maligno
Não era um maligno, um chifrudo que iria nascer, que vai vir, lá do inferno, com Satanás, com o capeta, com Lucifer, com o diabo, com o chifrudo, com o pé de lã. Não é isso não, cristãos. Vocês que comem Novo Testamento aí, estão comendo aí, ó, feito um louco, comendo paganismo, mitologia, infiltração, invenção. Acordem. Para outros, o fato dos estudiosos assuntos encontrarem um novo número para dar mais credibilidade, não a um provável apocalipse, mas uma crítica política. O imperador de Roma, que foi feito através de números e símbolos escondidos para evitar uma resposta do imperador. Vocês já estão entendendo aí a situação? É brincadeira um negócio desse? Quer dizer que essa besta aí que todo mundo tem medo, ela não vai se levantar do mar, porque ela já se levantou. O mar era o povo, representava as nações, está lá, era Roma, o imperador Nero. Vamos lá. Olha, vê o que está escrito em Apocalipse lá 13:18. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque o número é de homem, e o seu número é 666. Mas muitos estão dizendo que é os papas, que é o papa aí que vai ressuscitar. Tem uma câmera lá monitorando para quando o caixão vai se abrir, que ele vai ressurgir. O Pedro também, do catolicismo, vai ressurgir também, e outros. É muita besta que vai ressurgir ali dentro daquele mausoléu do Vaticano. E vocês, protestantes, católicos, comendo as migalhas de Roma, e um metendo o pau no outro aí, brigando um com o outro, os padres com os pastores com os padres, estão tudo comendo farinha do mesmo saco. E será que isso que eu estou falando é mentira? Há séculos cristãos vêm tentando descobrir a quem ou o que esse número se refere. A aposta historicamente mais segura seria de que se trata de Nero, notável ao agora dos cristãos romanos. Porém, a interpretação varia muito entre as seitas cristãs, como a Assembleia de Deus, Anabatistas e outros, com destaques para as Testemunhas de Jeová e os Adventistas. Esses últimos consideram o papado como besta. Então está tudo mesmo dentro da panelada lá, do mitraísmo, da mitologia, comendo farinha do mesmo saco. Mas será que esse povo não acorda? Vamos estudar, homens, mulheres, jovens, teólogos, biblistas. Eu não estou aqui para brincadeira não, e nem para estar inventando e dizendo o que eu acho não, porque nos relatos hebraicos não existe se possível eu acho e talvez. É sim ou não. Não existe esse sim não aí do povo cristão não, tá? Contudo, a descoberta do papiro 115 no século XIX e tornado legível em 2005 pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, através de uma nova tecnologia de imaginamento, joga no lixo as mais imaginosas interpretações e cálculos baseados no número 666. Segue mais do papiro 115 assegurado ao papiro 45. Isso foi feito em 2005. Você sabia disso? Se não sabia, fique sabendo. E exalta o Eterno por você estar sabendo disso. Isso foi do 3º século, o mais antigo. Nós temos aqui na nossa apostila a foto do papiro, não é, datada do século 3. É sensacional. Caiu esse 666 dessa besta, porque lá no papiro é 600 e 600 e quanto? 616? Ou é 66? Vamos lá. Um dos grandes estudiosos do assunto, David C. Parker, que defende essa variante como sendo um número original, entre eles numerosos,
né, estudantes e arqueólogos, o número 616 também aparece no Codex de Ephraim Rictus, em uma versão armênia. O número 616 ainda continuaria historicamente bem ajustado. Seria o imperador Calígula, ele afirma, que não era nada amigável e tentou erigir uma estátua em sua adoração no templo de Al-Rushalã, de Jerusalém. Embora dele não ter nem chegado lá em Al-Rushalã, ele queria erguer uma estátua dele lá, na época. Tá prestando atenção aí, você? Mas quem era esse, né, esse Calígula? Gaio Júlio César Augusto Germânico, em latim Gaio Julius Caesar Augustus Germanicus, no latim, né? Nascido em 31 de agosto de 12 de DC, em 24 de janeiro de 41, também conhecido como Caio César ou Calígula, foi imperador romano de 16 de março de 37 até seu assassinato em 24 de janeiro de 41. Foi o terceiro imperador romano e membro da dinastia Júlio-Claudiana, instituída por Augusto. Ficou conhecido pela sua natureza extravagante e cruel. Foi assassinado pela guarda pretoriana em 41 aos 28 anos. A sua alcunha Calígula, a qual significa botinhas em português, foi posta pelos soldados das legiões comandadas pelo pai, que achavam graça em vê-lo mascarado de legionário, com pequenas cáligas, sandálias militares nos pés. É a Calígula. Era filho do mais novo de Germânico, que por sua vez era sobrinho do imperador Tibério. Germânico é considerado um dos maiores generais da história romana. Já a mãe de Calígula era Agripina. O futuro imperador cresceu com numerosa família, tinha dois irmãos e três irmãs. Nos acampamentos militares da Germânia Inferior, onde o pai comandava o exército imperial, 14 a 16. Após a celebração de Roma, do triunfo do seu progenitor, marcou com ele para o Oriente. Germânico viria a falecer durante a sua estadia em Antioquia em 19. Eu só vou parar por aqui, porque o que tem coisa boa aqui, mas vou deixar para você adquirir a apostila, né? Vamos falar, a gente está falando aqui da besta. E quem era essa besta? Até na sua moeda, Calígula, o imperador Nero, o popular Calígula, botou o retrato das suas três irmãs, aonde os relatos históricos afirmam que ele teve até relações sexuais com essas suas irmãs. Para você ver como é que era esse cidadão, esse imperador romano terrível. Kêmio Rodrigo, Xalã para ti também, boa noite, meu querido. Então, amados, é sensacional essa história. Outros mitos que está lá em Apocalipse, né? No grande livro, eu chamo o livro da mitologia. Eu chamo o livro mais sacaneador da face da terra em escrito é esse Apocalipse. É o livro mais mentiroso que você possa imaginar, é esse Apocalipse. É o livro mais blasfêmico que você possa imaginar, é esse tal desse Apocalipse. Ah, mas os cristãos dizem, está acontecendo, está lá em Apocalipse, está acontecendo o quê? Vá ler a Torá e a Tanakh que você vai ver o que está acontecendo. Já foi falado desde os tempos dos profetas. Não foi por esse Apocalipse não, esta visão simbólica, mitológica desse João na ilha de Patmos, não, que nem provas dele se tem. Abram os olhos, amados, meus queridos, abram os olhos e despertem. Vamos botar outros mitos, vamos falar de outros mitos, Apocalipse. Não é só da Bequinha não, que ela é só do mar não, porque eu estou afogando ela. Ela não vai se levantar do mar nunca. Eu estou afogando ela lá. Ela está me pedindo perdão. Estou caceteando a besta hoje aqui. E preste atenção e entenda. E não seja mais besta.
do que a besta, ok? Dragões, cavalos com cabeça de leão e cordeiros com 7 olhos. Essas são algumas das visões do Apocalipse. Uma palavra que vem do grego antigo, revelação, olha, e é descrita no último, mais estranho e mais controverso livro da Bíblia cristã. Presta atenção. O livro da revelação, o Apocalipse, consiste em uma série de visões que seria uma profecia do fim dos tempos. Foi usado ao longo da história para explicar desastres que vão da peste ao aparecimento global, aquecimento, passando pelo acidente nuclear de Chernobyl e por aí se vai. Mas quando João escreveu o livro do século I, ele não estava apenas querendo explicar acontecimentos futuros, segundo lá escrito está no cristianismo. Muitos dos acadêmicos acreditam que ele usava códigos e símbolos para alertar os Yahudim da época. Não era cristão não, porque não existia cristianismo, nem a palavra existia na época, nem igreja católica. Então acaba que esse negócio de dizer que existia cristão, os cristãos eram perseguidos. Quem era perseguido eram os Yahudins. Era os Raben Yahudim, Yahru. Era o povo de Yahru, os filhos de Yahru, o primeiro povo que era perseguido, não era cristão não. Acaba que essa história aí, porque essa história é para conversa para boi dormir. E ele estava alertando da época sobre a adoração ao imperador de Roma e lançar um ataque ao poderoso regime. Você sabia disso? Isso é arqueologia. Não é o que eu quero, o que eu penso não. Isso é fato. Tá? Se você escrever o nome do imperador Nero, César, em alfabeto hebraico, a equação fica 260, 150, 6, 250, vai dar 6666. Aí a interpolação romana de jogar e lançar no livro mitológico de Apocalipse o 666. Mas no papiro não se fala nada disso, que está escrito lá 616. Caiu por terra esse 666. Então, esse 666 foi interpolado pelos copistas, pela época em que o imperador Nero existiu, por perseguir a muitos na época em Roma. E o seu nome em hebraico gerou esse mito 666, que os romanos lá comeram e estão dando de comer a muita gente aí nas eclésias, nas religiões existentes por aí afora, e nas internets, né? Nas internet também, dos seguidores de salvadores do Novo Testamento, estão lá comendo as migalhas de Roma, a mitologia. Outros mitos, diversos outros mitos conhecidos vêm do Apocalipse e tem relação com a situação de Roma na época. Nem todo mundo sabe, por exemplo, que Amagedon vem da batalha do Amagedon descrito no livro. O nome Amagedon é baseado no nome do Megido, um monte que hoje fica em Israel, em Yoshorum. Você sabia não? Fica sabendo. Segundo os estudiosos, Ar significa monte em hebraico, e Magedon em Magedo equivale a Megido. Na época de João, Megido era um sangrento campo de batalha e abrigava uma das legiões mais cruéis de Roma. Eita, que a besta está sendo afogada. E não vai ter salva-vida não, viu? Vou deixar ela morrer. Ela vai se afogar. A batalha do Amagedon é uma luta entre o bem e o mal. O que Apocalipse diz, ó, Deus e Satã, durante os últimos dias do mundo. Tem nada a ver com a realidade histórica. Vocês estão entendendo? Um abraço para Eliseu Chalan, para Leandro Andrade. Não tem nada a ver com que os fatos reais e não só verdadeiros cristãos e religiosos ensinam. Outro mito também, já os cavaleiros do Apocalipse são 4 homens em cavalos nas cores branca, vermelha, preta e verde. Eles soltariam no mundo a morte, a guerra, a fome e conquista.
representando a violência resultante de escolher não seguir a palavra de Deus, a Roma imperial. Louvado é o Eterno. É maravilhoso aprender, amado. É maravilhoso. Outra imagem famosa do livro da besta do Apocalipse é as 7 cabeças que emergem do oceano e exigem ser adorada. O nome de uma blasfêmia está escrito em cada uma das suas cabeças. Presta bem atenção à mitologia. Cavaleiro do Apocalipse, retratado na Bíblia em 1522. Está aqui o retrato aqui. Para você adquirir a apostila, ó, e estudar. Aí diz: a besta seria Roma, e suas cabeças representavam os 7 imperadores que Roma antiga havia tido naquele tempo. Os nomes de blasfêmia representavam a tendência dos imperadores romanos e se chamaram de deuses, porque cada imperador se achava um deus, e para Roma era um deus, era um mito, certo? Mas estava vivo ali, era um mito. Olha, quando você ouvir falar e entender de que Deus homem pode existir, não existe. Ou ele é Deus, ou ele é Altíssimo, ou ele é homem. Se você dizer que existe Deus homem, você está dizendo que ele é mito, mitológico. Então, para vocês aí que estão no Novo Testamento adorando a Jesus, a Yeshua, a Yahushua, a Yahushua, a Yeshua, Yeshustitu, Oloru, Tupã, seja o caboclo doido que vocês estejam adorando aí com qualquer nome que queiram botar lá na história blasfêmica, não é? Do Novo Testamento de Apocalipse, o maior livro, mais, podemos dizer assim, é o livro do Novo Testamento mais terrível que eu já vi na face da terra, em mentiras. Isso é uma sacanagem que fizeram com o nosso povo e estão fazendo aí, amedrontando. Por isso que o estudo dos 3 estudos, inferno, Satã e besta, o assunto é a doutrina do medo. E o que eles estão fazendo é medo a vocês. Medo. Aceita Jesus, senão você vai para o inferno, Satã vai lhe pegar, e a besta vai vir e você vai receber o sinal. E aí? Sobre besta a gente vai dar uma paradinha aqui, mas eu quero falar um pouco mais antes de encerrar, não é? Sobre o chip, não é? Que diz que todos vão ter na sua testa